Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez nesta manhã através das ondas do rádio Café FM 98,9. Nesta manhã com o programa Cristo no Lar, como fazemos todos os dias, e queremos mais uma vez nesse dia louvar, agradecer, bendizer a Deus pela vida que Ele nos concede. E nesse finalzinho de manhã e quase início de tarde, queremos continuar vivendo, agradecendo, bendizendo, trabalhando no reino de Deus, como agradecimento a Deus por tudo que Ele nos concede, todos os bens, todas as graças que Deus não cansa de derramar sobre todos nós. Hoje celebramos São João Maria Vianney, né, é o protetor dos párocos, né, assim conhecido como Dia do Padre. Queremos bem dizer, agradecer a Deus pelo chamado, pela vocação de tantos que dedicam, entregam a sua vida para o serviço, para o reino de Deus. No serviço, na gratuidade, na partilha, no amor, na doação da vida, para que o reino de Deus continue sendo, no meio de nós e para nós, a realidade de Deus presente em nosso favor e por todos nós. Muito bem, então nesse dia de São João Maria Vianney, uma pequena palavra, uma reflexão. Nesse ano também que estamos celebrando, encerramos agora o ano vocacional, né? Graça e missão, a vida que é partilha, a vida que é entregue, e nós continuamos, né, com o coração ardente e pés a caminho, diz para nós a reflexão. Já fizemos até essa reflexão aqui através do programa. Então, vocação, a proposta de vida de Deus para a pessoa. Cada pessoa, ou podemos dizer, cada profeta, inicia sua missão a partir de uma vocação, a partir de um chamado próprio e bem pessoal que recebe de Deus. Como foi o caso de Moisés, Jeremias, Isaías, Amós e assim todas as pessoas que a Sagrada Escritura revela para nós. E cada um responde diante do carisma do qual Deus chama os diocesanos, os religiosos, os leigos e leis, consagrada e os institutos, né, de vida consagrada que existe. Então é uma inclinação, né, uma habilidade, uma tendência que leva a pessoa a exercer uma determinada vocação. A vocação é uma competência que estimula as pessoas para a prática de atividades que estão associadas aos seus desejos de seguir determinado caminho. Isso vamos dizer, a todas as vocações amplos, né, daquele chamado vocação. É vocação porque a pessoa só pode responder e fazer bem feito e se realizar se é vocação. Se é uma profissão, então já foge dos parâmetros, por exemplo, né, da gratuidade, da generosidade, da abertura para a realização daquilo que foi chamado a fazer. Então há uma diferença entre você ser, né, melhor dizendo, um vocacionado que responde ao que realiza, ou aquilo que é uma profissão que você se preparou para realizar, para poder fazer. Então, vocação na Bíblia, por exemplo, é um termo derivado do verbo latino que chama-se vocare, que significa chamar. Então, a vocação é assim chamado, convite, apelo. No caso, a vida consagrada religiosa, para uma realidade, para atuação na vida de fé da comunidade, na vida de fé da igreja. É o ato de chamar da parte de Deus, porque é aqui que está a diferença. O chamado é de Deus, é um estado de relação entre Deus e a pessoa. É diálogo, porque há atenção para com o outro. Não é simplesmente vem aqui e vai. Não. Há um diálogo, há uma atenção com aquela pessoa que é chamada, né? Há um zelo, há um cuidado da parte de Deus para uma vocação específica, para uma vida específica da qual nós somos chamados. Então, são 4 tipos, por exemplo, de vocações dentro do âmbito da vida religiosa. A liturgia, cada domingo, né, nós celebramos e é dedicada a uma vocação específica. Neste mês, no caso de agosto, né, celebramos as vocações sacerdotal, que é a vida do sacerdote, né, ou padre, assim como chamamos, a vida matrimonial dos casais, né, homens e mulheres, que assumem essa missão de família, ser família, né, constituir a família, criar a família, para que a partir
da família, do matrimônio, nasçam as vocações e tenhamos pessoas para o serviço do reino de Deus. As religiosas, que são as congregações, né? Assim popularmente nós chamamos as irmãs, e os leigos, né? A vocação leiga, de tantos homens e mulheres que vivem a vida matrimonial, que vivem o seu sacerdócio, né? Comum dos fiéis na comunidade cristã. Por isso nós temos aí tantas pessoas, né? Que se dedicam, que entregam também o tempo da sua vida, tem o seu trabalho, sua família, suas atividades, mas não deixa perder também o que é essencial, de estar junto à comunidade, ajudando a comunidade a caminhar, ajudando a comunidade a crescer. Nós agora, por exemplo, estamos aí nesse processo final agora, né, da escolha das coordenações. No dia 20 de agosto, dia de Nossa Senhora da Glória, estarão assumindo aí, né, tantos homens e mulheres, os trabalhos de coordenar a comunidade, ou seja, de ser sinal, de responder à sua vocação leiga diante da comunidade que os reúne, diante da comunidade que reúne para celebrar, para viver a sua fé, para viver a sua vocação. Então, quando alguém é muito bom em algo, de maneira que é natural, as pessoas falam que é uma vocação, porque a pessoa percebe, né? É algo tão presente, o chamado é tão vivo, que a pessoa percebe. Essa pessoa vive e realiza aquilo que gosta, aquilo que foi chamado. Então, o termo que significa chamado, a princípio era usado para denominar as vocações religiosas. Entretanto, a psicologia vocacional adotou a expressão para designar todos os chamados interiores, né? Todo chamado, tudo aquilo que vem como uma resposta. Primeiro, chamado de Deus, e uma resposta da pessoa, resposta do ser humano. Porque é importante, né? Qual a importância da vocação? Além de auxiliar e direcionar a escolha sobre a carreira ou sobre a vida vocacional, a vocação tem outros benefícios que evidenciam a sua importância. O principal é o trabalho em uma área para a qual tem essa aptidão. Há mais chance de ter satisfação na vida, aí aqui seja ela agora podemos ampliar, né? Seja na vida profissional, ou seja, na vida religiosa que se dedica e se entrega. Então, meu irmão, minha irmã, um vocacionado, e um vem do verbo vocacionar. O mesmo que guiado, direcionado, orientado, encaminhado, norteado, acompanhado, liderado, aconselhado, né? Isso que é ser um vocacionado, que um rapaz, uma moça que se coloca no caminho do acompanhamento. E esse acompanhamento vem através da orientação ou assim chamada vocação espiritual. Um chamado de Deus a uma determinada pessoa, esse chamado, repito, é individual, é determinado, né? Determinada pessoa, tem as características únicas para cada um, por isso os vários carismas, né, que existem na comunidade cristã. Carisma missionário, carisma daqueles que mexem com a saúde, o carisma de quem trabalha no ensino, e assim por diante vai. E cada pessoa que tem, diante do chamado, perceber qual é o carisma que me atrai, né, que vai levar a viver essa realização da presença, a partir de uma etapa fundamental da vida de cada ser humano. Porque há um momento certo, o chamado de direcionamento vocacional acontece no momento certo na vida de cada pessoa. E é aquele momento, então, que você não pode deixar passar, que você não pode deixar perder, porque é aquele momento em que você dá a sua resposta, porque é para a vida, não é para um momento, não é só para uma tarefa que tem um tempo. A vocação chamada vida consagrada, vida sacerdotal, e essa vocação, ou sua vocação que você também escolhe para a sua vida, é para sempre, para todo sempre, né? Como resposta, como a entrega de uma vida em que nós vamos partilhando e que nós vamos entregando do ano. Então, qual a sua verdadeira vocação? Toda pessoa tem que se perguntar, como descobrir a vocação? Primeiro, ter o autoconhecimento de si, que é muito importante, né? Quando Jesus fala, olha, renuncie a si mesmo, tome sua cruz para me seguir. Então, o autoconhecimento, a atenção a si, para saber como responder. Saiba o que você não quer fazer. É importante isso. Não, isso eu não quero fazer porque isso não responde à minha vocação. Conhecer, né, aquilo que está pensando, está desejando. Ninguém ama aquilo que não conhece. É preciso conhecer para poder amar. Conferir na sua vida interior, né,
se a sua tendência a isso, a sua busca a isso, leva de fato a olhar, a contemplar o futuro, seja vocação, seja a sua profissão, ter atividades, né, que tragam essa realização, que façam essa felicidade. Conservar isso e conversar, partilhar com outras pessoas para que ajude a iluminar, né? Olhar aí, né, usando a linguagem hoje, né, própria do tempo, navegar, né, nos meios que falam sobre essa possível chamada que você tem, esse possível chamado que você está recebendo, para que você leve a palavra, né, para que você viva a palavra, nós dizendo, na realização da sua vocação. E recordar sempre, buscar sempre saber a certeza, né, que Deus está sempre conosco. E estando sempre conosco, Ele estará também sendo como a sua promessa. Eu estarei convosco até o final. Não tenha medo, né? Vá, anuncie, leve a palavra, leve o reino de Deus. Muito bem, que nós possamos continuar com o coração ardente, pés a caminho, né? Mensagem musical de Emaús, o caminho para Emaús, que nós queremos voltar sempre com o Senhor, reconhecendo ao partir do pão, como nos diz a palavra de Deus. Hoje, nosso texto, capítulo 13, versículos 54 e 58 do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Até aqui, meu irmão, minha irmã, para nós, palavra da salvação. Veja que Jesus volta à sua terra, né, sua casa. E o episódio nos possibilita justamente saber que Jesus pertencia a uma família simples, bem conhecida, do mesmo nível social que a maioria dos moradores daquele lugarejo. Conhecia Maria, mãe de Jesus, sabia o nome de cada parente dele. Entretanto, esses dados e a proximidade dele em relação a Jesus não facilitou o trabalho missionário de Jesus. Por um lado, admirava sua brilhante sabedoria e os milagres que ele realizava. Por outro lado, os nazarenos faltou fé para chegarem a Deus por meio do humano. O pessoal se colocou numa posição tão inflexível que Jesus ficou sem condições, de operar os milagres ou sinais entre eles. O ditado popular afirma que santo de casa não faz milagres. Por baixo da obstinada reação dos conterrâneos de Jesus, havia sem dúvida uma pitada de inveja, ou muito até, né? Por não reconhecer, por não saber, por não ver aquele milagre da vida que Deus fazia, colocava no meio deles, que é Jesus, o Filho de Deus. Então nós vamos pedir a Deus a graça que não aconteça conosco, né, com nossa experiência de fé, mas que a gente tenha clareza da fé e saiba perceber a ação e a presença de Deus e do seu reino no meio de nós. Hoje celebrando São João Maria Vianney, né, esse exemplo, esse modelo de fé, de muita simplicidade e humildade, que ordenado presbítero foi enviado à aldeia de Arnes, que era um lugar muito pequeno, muito insignificante, mas onde se tornou a imagem viva do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Dedicou-se à pregação, à conversão, não somente junto aos seus conterrâneos, mas também em favor de outras regiões, onde os habitantes compareciam para ouvir suas orientações e dele receber o sacramento do perdão. Foi proclamado pela Igreja Padroeira dos Sacerdotes. A celebração de sua memória anima e nos anima a vivenciar os valores cristãos na família e na sociedade, que é através dos pequenos que Deus então realiza, que Deus faz a sua obra. E eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos conduzam com inteligência e sabedoria, diz o profeta Jeremias para nós. Então, que São João Maria Vianney olhe por todos nós, nos ajude a continuar no caminho da fidelidade, da partilha, da vida, do encontro, da doação sem limites, sem entrega para o reino de Deus. Nossas celebrações de hoje, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, dia 4 de agosto, às 13h30 no Asilo São Sebastião, 17 horas em Caiana
e 19 horas na Igreja Matriz. Amanhã, sábado, Comunidades Matriz e Santa Inês, às 19 horas. Domingo, Comunidade Santa Luzia, 8 horas. Comunidade Bom Pastor, também às 8 horas. 9h30, Vargem Alegre e Matriz. 17 horas, Comunidade Nossa Senhora Aparecida e São João Batista. 19 horas, Caiana e Matriz. São as celebrações que nós teremos nesse fim de semana. Quero enviar meu abraço à Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar Solidária de Espera Feliz, a COFeliz, que no dia 28 de julho, finalzinho do mês passado, teve a feliz ação, que já é, acho que uma ação comum, aqui na praça da cidade, onde os frutos da Mãe Terra produzidos por nossas mãos irão alimentar a população. E tiveram um ensinamento, uma catequese, que pude estar presente lá, uma catequese para todos nós, que quando nós acreditamos, quando nós partilhamos, Deus faz multiplicar. E lá estavam várias pessoas que participaram, em plena praça pública, com a partilha dos caldos que lá estavam, de pessoas, e a partir disso depois as cestas que foram distribuídas, tudo fruto aí da terra, como nós rezamos, como fruto e suor do trabalho humano. Deus faz multiplicar, e quando nós partilhamos, Deus não deixa faltar. É questão de fé, é questão de crer, de acreditar. Então, parabéns por essa iniciativa aí à agricultura familiar, e que Deus continue derramando as bênçãos para que se produza cada vez mais, como também a justiça, a verdade, a coerência, a honestidade, para que seja uma realidade de todos nós, povo de Deus, povo cristãos e aqueles e aquelas que acreditam na proposta do reino de Deus, porque assim vai frutificando no meio de nós. Então, meu abraço a todos, parabéns por essa belíssima catequese. Estamos chegando ao final de mais um programa, louvando, agradecendo a Deus, bendizendo a Deus pela vida que Ele concede a cada um e a cada uma. E queremos louvar, agradecer, que Ele nos acompanhe, nos fortaleça, e assim Deus realize sempre em nós o seu reino, como vocacionados, vocacionadas, chamados e chamadas para viver a comunhão, a graça e a presença dEle. Obrigado, Rominho, pela sonoplastia, que Deus te abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Temos todos um ótimo final de semana. Lembrando, está chegando aí as celebrações de Nossa Senhora da Glória, dia 11, na sexta-feira, até o dia 20 de agosto. E estaremos trabalhando aí durante a semana, partilhando um pouco o que nós estaremos celebrando em honra a Nossa Senhora da Glória. Bom dia a todos, um bom final de semana e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. A Rádio Café FM apresentou o programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.